y él predicó acerca de Judas y cómo Judas estuvo cerca de Cristo. Ele pregou sobre Judas e falou como Judas estava próximo de Cristo. Y escuchó acerca de la salvación E que ele escutou acerca da salvação, gratuita para todo aquel que ponía su fe en Cristo, gratuita para todo aquele que põe a fé em Cristo. pero Judas no puso su fe en Cristo. Mas Judas não colocou a sua fé em Cristo. Y al escuchar esas palabras, pues consideré que yo había escuchado las palabras de Cristo. E ao escutar essas palavras é como se eu estivesse escutando as palavras de Cristo. Y pues decidí esa noche poner mi confianza en Cristo y no en mí, en mis oraciones o en lo que yo hiciera. Então essa noite eu decidi colocar minha confiança em Cristo, não em mim nem nas minhas orações. Amém. É ok, gente. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Eu e o pastor Nido vamos sair da telinha. Vai ficar somente o irmão Joshua, não é? E o pastor Jomar, tá bom? Ore aí, peça a Deus que Deus use o seu servo nesta manhã, né, para falar grandemente aos nossos corações, tá bom? Pastor, eu e o Nido vai sair, o senhor, o irmão Joshua pode ficar aí e trazer o recado de Deus. Vamos escutar agora a palavra de Deus com o pastor Joshua. Vai trazer mensagem de Deus para nós. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 10. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Eu dou graças a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Y gracias al hermano Rubiano por la invitación. E graças ao irmão Rubiano por ter me convidado. Y gracias a ustedes que están en sintonía. E graças a vocês que estão sintonizados. Y gracias a usted, Pastor Yomar, por ayudarme a entender lo que están diciendo. E graças ao pastor Jomar por ajudar a entender o que vocês estão falando. En Lucas capítulo 10 vamos a leer de los versículos 38 al 42. Vamos ler Lucas capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 42. ¿Podría usted leerlo, Pastor Yomar? Sim, eu vou estar lendo essa passagem. Lucas capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Fui buscar minha Bíblia aqui em português. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oremos. Dios, Oremos. gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos. Te queremos pedir que nos hables, Queremos pedir que o Senhor nos fale, que tu Espíritu Santo nos enseñe que o teu Espírito Santo nos ensine y nos transforme más en la imagen de Cristo. e nos transforme mais à imagem de Cristo. Hazme a un lado, por favor, Dios, Me coloca de lado, por favor, Senhor, y que Cristo sea exaltado. que Cristo seja exaltado. En el nombre de Jesús. No Amén. nome de Jesus, amém. Pues aquí en Lucas capítulo 10 encontramos esta historia. Pois aqui no livro de Lucas, capítulo 10, encontramos essa história.
en que Jesús decide ir a la casa de Marta, María y Lázaro. em que Jesus decide ir à casa de Marta, Maria e Lázaro. Y pues supongo que había muchas personas porque Marta estaba bastante ocupada. E posso suponer que havia muitas pessoas, porque Marta estava muito ocupada. Y encontramos que en su afán y en su ocupación, Encontramos que em sua afã, em sua preocupação, ella pensó ciertas cosas acerca del Señor. ela pensou certas coisas acerca do Senhor. Jesús, en contraste a Marta, nos enseña a María. E Jesus, pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? Sí. En contraste a la decisión de Marta, Jesús nos enseña la decisión de María. Jesus encontrou na decisão de Marta e nos ensina sobre a decisão de Maria. Pero antes de ver la decisión de María, consideremos a Marta por un momento. Antes de ver a decisão de Maria, vamos considerar um momento a decisão de Marta. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Diz o versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Y pues dice la palabra de Dios que como estaba preocupada en muchos quehaceres, se acercó al Señor y le dijo, Então, porque ela estava preocupada com muitas coisas, ela se aproxima do Senhor e disse: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Allí estaba preguntándole a Jesús si a Jesús no le importaba. Ali ela estava perguntando a Jesus se Jesus não se importava. Si a Jesús le daba igual. Se Jesus dava o mesmo. Y vemos que esa pregunta revela lo que ella creía. Então, vemos que essa pergunta revela o que ela cria. Ella creía que a Jesús no le importaba. Ela cria que Jesus não se importava. Ella estaba afanada, ayudando, limpiando, recogiendo, sirviendo comida. Ela estava afanada, preocupada, limpando, servindo comida. Y antes de que la juzguemos, consideremos qué haríamos nosotros si Jesús viniera a nuestras casas. E antes que julguemos a ela, vamos considerar cada um de nós. O que faríamos se Jesus viesse na nossa casa? No estaríamos afanados de que todo esté en su lugar y que la comida quede bien y que salga a la hora. Estaremos preocupados, afanados e preocupados se a comida ia sair bem, se tudo estaria feito na hora. Y pues estaríamos probablemente igual que Marta. Então, provavelmente estaríamos como Marta. Pero dice la palabra de Dios que mientras que Marta hacía eso, María hacía otra cosa. Mas diz a palavra de Deus que enquanto Marta fazia isto, Maria fazia outra coisa. Y lo que hacía María lo encontramos en el versículo 39. E o que fazia Maria, a gente encontra no versículo 39. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Me pregunto yo entonces si nosotros en el siglo XXI nos encontramos como Marta. Então, me pergunto sobre nós, no século XXI, se estaríamos como Marta. Si somos niños o jóvenes, estamos preocupados con la escuela, con los exámenes, con las tareas. Se, como crianças e jovens, nós que estamos na escola, nos preocupamos com os trabalhos, as tarefas. Como padres nos ocupamos de trabajar y
y el estrés de pagar las cuentas y de comprar comida y todo eso. Como pais, se a gente está preocupado, né, com os nossos filhos, em comprar comida, com todas essas coisas. Las hermanas cocinando, limpiando, ayudando a sus esposos, a sus hijos. E as irmãs, né, comprando, limpando, ajudando com seus filhos. Y aparte de eso, pues la distracción de las redes sociales y todo lo que pasa en Internet. E além disso, né, as distrações das redes sociais e tudo que passa na internet. Y a veces quizás eso no nos pase. Ou também, talvez isso não nos aconteça. Quizás estamos ocupados en el servicio del Señor, Quem sabe estamos ocupados no serviço do Senhor. en ir a evangelizar, en discipular, E evangelizar, discipular, en ir a la iglesia, en enseñar, en cantar, en servir. ir à igreja, ensinar, cantar, servir. Y estamos quizás tan ocupados en el trabajo del Señor E quem sabe nós estamos tão ocupados no trabalho do Senhor, en la obra del Señor, na obra do Senhor, que nos olvidamos, como Marta, del Señor de la obra. como esquecemos, né? Pode repetir uma vez mais, pastor. Pode repetir uma Que vez. nos olvidamos del Señor a quien pertenece la obra. E que nos esquecemos do Senhor a quem pertence a obra. Pues dice la Biblia que María, sentada a los pies de Jesús, oía su palabra. Então, a Bíblia diz que Maria estava sentada aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Entonces Jesús estaba enseñando. Então, Jesus estava ensinando. Y Marta interrumpe lo que está diciendo Jesús. E Marta interrompe o que estava dizendo Jesus. Para decirle, Señor, ¿no te importa que yo estoy ocupada y mi hermana está aquí haciendo nada? E ele diz, Senhor, tu não te importa, né, que eu estou aqui ocupada e minha irmã não faz nada? ¡Qué loco! Que Que loucura! ella acusara a Dios de que a Dios no le importa. Que ela fizesse uma acusação a Deus de que a ele não se importava. Pero a veces nos puede pasar eso a nosotros si nos olvidamos del Señor a quien pertenece la obra. Mas muitas vezes isso pode passar conosco, se olvidamos, né, do Senhor a quem pertence a obra. No solamente Marta creía que Jesús no le importaba, Não somente Marta creía que Jesus não lhe importava, sino que después, al final del versículo 40, le dice a Jesús qué hacer. então depois, no versículo 40, ela diz a Jesus o que deve ser feito. Le dice, dile pues que me ayude. Ela diz, dize-lhe que me ajude. Ahora, imaginémonos eso, que alguien le dice a Dios qué Dios tiene que hacer. Imaginemos isso, que alguém diga a Deus o que ele deve fazer. ¿No le ha pasado eso a usted? Isso não tem passado com você? Que usted considera su vida y quizás no le parece lo que está pasando. Que você considera sua vida e você não parece que, ou não vê o que está passando. Quizás a usted no le agrada lo que está pasando. Talvez você não se agrada por lo que está passando. Y usted piensa que Dios se ha equivocado. E você pensa que Deus se equivocou. Que Dios es injusto. Que Deus é injusto. Y que Dios no le ama. E que Deus não te ama. Y entonces le decimos a Dios qué hacer. Então a gente diz a Deus o que ele deve fazer. Porque nosotros nos amamos. Porque nós En nos nuestra opinión. amamos em nossas opiniões. Y nosotros sabemos qué es justo. E nós sabemos o que é justo.
vemos la respuesta de Jesús. E vemos a resposta de Jesus. Pero antes de verla, Mas antes de ver, consideremos cómo hubiera respondido usted en lugar de Cristo. então vamos considerar primeiro o que você responderia no lugar de Cristo. Si yo fuera Cristo, yo le hubiera dicho, ¿qué es lo que te pasa? Se eu fosse Cristo, eu diria para ela: o que está passando? ¿Por qué me interrumpes? ¿Quién te crees? Por que está me interrompendo? Quem você crê que é? ¿Se te olvida que soy Dios? Você se esquece que eu sou Deus? O quizás le diría, oye, vete para allá, sigue haciendo lo que estás haciendo. Ou quem sabe diria: vai para lá, continua fazendo o que você está fazendo. Pero mire lo que dice, lo que Jesús le respondió en el versículo 41. Agora, olha o que Jesus respondeu no versículo 41. Marta, Marta. Marta, Marta. Igual como llamó a Samuel, Samuel. Igual como chamou a Samuel, Samuel. Como llamó a Moisés. Como chamou a Moisés. Por nombre. Pelo seu nome. Qué amor, cuánto amor el de Cristo. Que amor, quanto o amor de Cristo. Cuánta su paciencia y su misericordia. Quanto a sua paciência e misericórdia. Que en vez de gritarle airado, em vez de gritar com ira, chamou por amor. Y le dijo, Marta, Marta. Ele disse: Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Me parece interesante que el afán turba, el afán trae preocupación. Me parece interessante que aqui está ansiosa, né, deixa preocupado. Y Jesús, y aquí me gustaría que nos concentremos en el versículo 42. E Jesus, aqui vamos nos concentrar no versículo 42. Jesús le dice, pero solo una cosa es necesaria. E Jesus disse: só uma coisa é necessária. Y María ha escogido la buena parte. E Maria escolheu a boa parte, la cual no le será quitada. A qual não lhe será tirada. ¿Cuál era esa una cosa? Qual é essa coisa? La encontramos en el versículo 38. A gente vai encontrar no versículo 38. La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. A qual sentando aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. La única cosa que era necesaria. A única coisa que era necessária era sentarse a los pies de Jesús y oír sus palabras. Era sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Era tener comunión con el Creador. É ter a comunhão com o Criador. Era cultivar esa relación con Dios. É cultivar essa relação com Deus. Recordemos que en Génesis Dios creó al hombre. Recordemos que em Gênesis Deus criou o homem. Y cuando digo hombre me refiero pues a la humanidad, a Adán y a Eva. Quando eu falo de homem, eu refiro a Adão e Eva, né? A humanidade. Dios creó a Adán y a Eva para que disfrutaran de todo lo que él había creado. Deus criou Adão e Eva para que ele pudesse desfrutar de todo o que ele havia criado. Pero más que disfrutar todo lo que él había creado, Mas de él les desfrutar de creó tudo, para que le disfrutaran a él. mas de desfrutar de tudo que ele havia criado é que eles desfrutassem dele. Y para que Dios los disfrutara a ellos.
e para que Deus desfrutasse deles. Pero luego el pecado entra a la escena en Génesis capítulo 3. Mas logo o pecado entrou em cena, no capítulo 3, Y el propósito de Dios se vio impedido. e o propósito de Deus foi impedido. Pero vemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros E vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para luego morir, ser sepultado y resucitar. morreu, foi sepultado e ressuscitado, Para que pudiéramos ser restaurados a ese lugar de comunión íntima con Dios. para que pudesse ser restaurado esse lugar de íntima comunhão com Deus. Y María escogió sentarse y oír las palabras de Cristo. E Maria decidiu sentar-se e ouvir as palavras de Cristo. Eso era lo único que era necesario. Isso era o único que era necessário. ¿Será que nada más es necesario? Será que nada mais é necessário? No, Não. sino que de aquí depende, y de esto dependen todas las otras cosas. Que daqui e disso depende todas as demais coisas. Verá, todo es de menor importancia, todo lo demás que yo haga es de menor importancia a que yo me en comparación a que yo me siente a oír las palabras de Cristo. Todos os demais não têm comparação ao que eu posso sentar e ouvir as palavras de Cristo. Y acerca de esta cosa que era necesaria, E acerca dessa coisa que era necessário, Jesús nos dice tres cosas que me gustaría compartirles rápidamente. eu gostaria de dizer 3 coisas que gostaria de compartilhar rapidamente. Dice la Biblia, y María ha escogido. Primeiro, diz a Bíblia que Maria havia escolhido. Entonces, esta cosa que es necesaria, en primer lugar, debe ser escogida. Essa coisa que é necessária, que é em primeiro lugar, ela deve ser escolhida. Nadie se sienta a los pies de Jesús a oír sus palabras si primero no lo escoge. Nada pode sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra se primeiro não escolher. ¿Y qué ha de usted? ¿Está usted escogiendo sentarse a oír las palabras de Jesús? E você ha se sentado para ouvir e escutar as palavras de Jesus? No le estoy preguntando si asistió a la iglesia, si enseñó en la escuela dominical, si fue a evangelizar. Não estou perguntando se assiste à igreja, se foi à escola dominical, se está evangelizando. No le pregunto si cantó en la iglesia o si limpió o si cocinó. Não estou perguntando se cantou na igreja, se limpou, se cozinhou. Estoy preguntándole si ha escogido sentarse a los pies de Cristo. Estou perguntando se você tem escolhido sentar-se aos pés de Cristo. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es la que produce fe en nuestros corazones. Diz a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que produz fé em nossos corações. Me gusta a mí considerar una idea. Eu gosto de considerar uma ideia. Dice allí que María oía su palabra. Diz aí que a Maria ouvia a sua palavra. En Génesis encontramos que cuando Dios creó a Adán, lo formó del polvo y respiró, pues, aliento de vida. Diz o livro de Gênesis que no princípio, quando Deus criou o homem, que criou Adão e soprou sobre ele, né, o fôlego de vida. Quizás usted cuando ha leído eso, cuando ha escuchado eso, se imagina que Dios sopló. Quando você escutou isso, ou já leu sobre isso, você pensa que Deus soprou. A mí me gusta pensar que Dios habló. Eu pessoalmente gosto de pensar que Deus falou. ¿Sabe que cuando hablamos expulsamos aire?
Sabe que quando falamos, expulsamos ar. Entonces, cuando Dios le respiró aire a Adán, Adán vivió. Quando Deus, então, expirou o ar em Adão, ele viveu. Pues Jesús aquí estaba hablando, expirando aire, sacando aire, y María escuchaba las palabras. Então, Jesus aqui está respirando ar e Maria estava escutando suas palavras. Las palabras esas que Pedro dijo que eran palabras de vida. Essas palavras que Pedro disse que são palavras de vida. Las palabras que crearon todo lo que se ve. As palavras que criou todo o que podemos ver. Si no estamos escuchando las palabras de Dios, quizás nos haga falta vida espiritual. Se não estamos escutando a palavra de Deus, quem sabe está faltando vida espiritual. Quizás nos haga falta vigor y fortaleza. Quem sabe falta vigor e fortaleza. Porque Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. María escogió oír las palabras de Cristo. Maria escolheu ouvir as palavras de Cristo. Entonces, en primer lugar, hay que escoger. Em primeiro lugar, então, temos que escolher. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:42, María ha escogido la buena parte. Diz o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 42, que Maria escolheu a boa parte. Dice allí que lo que había escogido María era la buena parte en comparación a todo lo demás. Diz aí o livro que Maria escolheu a boa parte em comparação a todos os demais. Es decir, que las otras cosas en comparación a lo que escogió María no eran tan buenas. Quer dizer que as outras coisas em comparação ao que escolheu Maria não eram boas. Entonces, le pregunto, ¿está usted escogiendo la buena parte? Então lhe pergunto, está você escolhendo a boa parte? ¿O está escogiendo cosas que no son tan buenas? Ou você está escolhendo coisas que não são tão boas? Si yo tengo, pues, si yo tengo 1 millón de reais en esta mano y tengo un real en esta mano, ¿cuál a usted le gustaría escoger? Se eu tenho R$1 milhão em uma mão e nessa outra mão eu tenho R$1, qual desses dois você escolheria? Que es bueno tener un real, ¿verdad? É bom ter R$1, né? Não é verdade? Pero, ¿qué es mejor, tener uno solo o 1 millón? Mas o que é melhor, ter um só ou 1 milhão? Si cualquiera de las dos que yo les dé serían un regalo. Qualquer das duas que eu pudesse dar a vocês seria um presente. Cualquiera de esas dos sería bueno para usted. Qualquer dessas duas seria bom para vocês. Porque tendría algo que no tenía antes. Porque vocês teriam algo que não tinham antes. Pero, ¿qué preferiría escoger? Mas o que você preferiria escolher? 1 o 1 millón. 1 ou 1 milhão? ¿Algo bueno o algo muy, muy bueno? Algo bom ou algo muito, muito bom? María escogió la buena parte. Maria escolheu a boa parte. Que era superior a lo demás. Que era superior aos demais. Entonces, vemos que esto es algo que debe ser escogido. Vimos que então que isso, primeiro,
era algo que deveria ser escolhido. que es algo bueno en segundo lugar, Que é algo bom, em segundo lugar. y en tercer lugar dice la palabra de Dios, la cual no le será quitada. E, em terceiro lugar, o que disse a palavra de Deus, a qual não lhe será tirada. Todas las demás cosas buenas que podría tener, Todas as demais coisas boas que eu poderia ter podrían ser quitadas. poderiam ser quitadas, Se oyen de tiradas. casos de robos y de hurtos, de diferentes cosas. Pode repetir, pastor, por favor? Sí, se oyen de que se oyen las noticias de que se roban diferentes cosas, que alguien toma lo que no le pertenece. Se escuta nas notícias que se roubam várias coisas de coisas que não pertencem a essas pessoas. Jesús dice que esta cosa no le sería quitada. Jesus disse que essa coisa não lhe seria tirada. Sabe, hermano, me pueden quitar mi casa, Sabe, irmãos, podem tirar a minha casa, me pueden quitar el carro, podem tirar meu carro, me pueden quitar a mi familia, podem tirar minha família, me pueden quitar todo lo que me pertenece. podem tirar tudo o que me pertence. Como le pasó a Job. Como lhe passou, como sucedeu com Jó. Pero dice la palabra de Dios que una cosa no será quitada. Mas diz a palavra de Deus que uma coisa não vai ser tirada. Y es oír las palabras de Cristo. E é escutar as palavras de Cristo. Entonces vemos que una cosa es necesaria, Vemos que uma coisa é necessária, oír las palabras de Cristo. ouvir as palavras de Cristo. Pero eso debe ser en primer lugar escogido. Isso deve ser, em primeiro lugar, escolhido. Vemos en segundo lugar que eso es una cosa buena. Em segundo lugar, que é uma coisa boa. Y vemos que en tercer lugar no puede ser quitada. E vemos, em terceiro lugar, que não pode ser tirada. La razón por la que los gobiernos se oponen, ciertos gobiernos comunistas se oponen a la palabra de Dios, Vemos que as razões por que certos governos comunistas se opõem à palavra de Deus es porque a ellos les gusta quitarle todo a todos. é que eles gostam de quitar tudo, tirar tudo de todos. Para los que tienen la palabra de Dios, los que oyen las palabras de Dios, Para os que têm a palavra de Deus, os que ouvem a palavra de Deus, no se lo puede quitar nadie. nada, ninguém pode tirar. Entonces, una cosa es necesaria Uma coisa é necessária y debe ser escogida e ela deve ser escolhida y es buena e ela é boa y no puede ser quitada. e ela não pode ser tirada. ¿Se está sentando usted a los pies de Cristo a oír sus palabras? Está você sentando aos pés de Cristo para escutar sua palavra? ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Por que não oramos e pedimos a Deus que nos ajude? Padre, gracias por el ejemplo de María y por el ejemplo de Marta. Graças, Senhor, pelo exemplo de Maria, pelo exemplo de Marta. Perdónanos por ocuparnos con muchas cosas Perdoa por nos ocupar, ó Deus, em muitas coisas y abandonar una cosa que es necesaria. e abandonar a coisa que é necessária. Perdónanos por no escoger escuchar tus Perdoa, palabras. perdoa, Pai, por não escolher escutar a tua palavra. Perdónanos por no discernir y entender que oír tus palabras es bueno y es mejor que todo. Perdoa por não ouvir e entender que as tuas palavras são melhor que tudo.
Perdónanos por buscar cosas que nos pueden ser quitadas. Perdoa por buscar coisas que podem ser tiradas. Ayúdanos, Señor, a oír tus palabras. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua palavra. Las palabras que dan vida. As palavras que dão vida. Las palabras que dan fe. As palavras que dão fé. Las palabras que son luz. As palavras que são luz. Las palabras que nos comparten de tu amor y tu paz. As palavras que compartem do teu amor e da tua paz. En el nombre de Jesús, amén. Em nome de Jesus. Amém. Amén. Amém. Glória a Deus. Amén. Hein? Que palavra, viu? Realmente, palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe nesta manhã, através do seu servo. O senhor pode repetir, pastor? Está dizendo que buenas as palavras, né? Palavras maravilhosas que o Senhor ha usado sua vida para trazer a nós outros. Fomos muito Amén. Son bendecidos, las pastor palabras de Jorge. Cristo. Amén, Fomos amén. muy Son las palabras de bendecidos. Cristo. Amém. Amén. Glória a Deus. O pastor Nido pediu para dar um abraço aos amados irmãos, aí teve que sair, tá bom? Teve que resolver algumas coisas, por isso ele não voltou na live, tá bom? O pastor Nido teve que sair, mas deixou um abraço para nós outros, né? Eu não Amén. pude Está estar bien, está ao bien. final da live. Joshua, foi uma bênção, viu? Realmente ouvir a palavra de Deus, realmente me abençoou muito nesta manhã. É um texto que eu já tinha lido, já preguei algumas vezes em cima dele, mas ouvindo outra pessoa pregar também é maravilhoso. Foi uma grande bendição, pastor Joshua, poder escutar. Fui muito bendecido esta manhã, né? Pelo que escutei. Já prediquei este texto muitas vezes, mas é distinto escutar outro irmão predicar o mesmo texto. Amén. 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 Gloria a Dios. Pastor, pergunta se ele pode louvar mais uma música, para que a gente está encerrando o trabalho desta manhã. El hermano Rubiano pergunta se podes cantar mais uma canção para estar finalizando este tempo, esta reunião esta manhã. ¿Sí? Voy a cantar un corito que cantamos con los niños aquí en Panamá. Vai cantar um coro que cantam com as crianças aí no Panamá. Cuando yo tenga pruebas, no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Cuando yo vaya al cielo, espera a Dios, y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre me sostendrá. Él me sostendrá. Amém. Amém. Glória a Deus. O pastor Valdir, que é o nosso pastor aqui da igreja onde eu sou, está agradecendo aí também ao pastor Jomar, ao irmão Joshua, muito obrigado pela colaboração aí desse trabalho nesta manhã. A irmã Dalete dizendo amém, glória a Deus, não é?
Aqui a minha esposa também, dando um amém aí. E outros irmãos também, né? Agradecendo aí ao Senhor, né? Pela palavra de Deus que foi pregada nesta manhã. Pastor Jomar, diga para o irmão Joshua que em uma outra oportunidade eu quero convidar ele novamente, só que agora também de uma outra forma diferente, né? A gente fazer um pouco mais de perguntas para ele. Muito bem, hermano Joshua, em uma outra oportunidade le gostaria invitar novamente ao hermano, mas com uma outra maneira, né? No caso fazendo perguntas, algumas perguntas para que você possa estar contestando. Amén, claro que sí, solo avísame. E disse que sim, somente que tem que avisá-lo. Sim, com certeza. Eu tenho o WhatsApp do irmão Joshua, né? Eu entro em contato com ele e a gente aí marca uma outra, tá bom? Diga para ele, pastor, muito obrigado, né? Que foi uma bênção tê-lo conosco nesta manhã de sábado. Amém. Disse que tem seu WhatsApp, vai contactá-lo e agradece por el tempo, por esse sábado e por el tempo bendecido que tivemos acá. De nada. De nada. De nada. Algumas palavras em português ele conhece, então fica mais fácil, né? Vamos encerrar o trabalho desta manhã. Queremos agradecer a todos que participaram, tá bom? Fica aí o meu grande abraço. Só lembrando, irmãos, amanhã é escola dominical, tá bom? Cada um na sua igreja, participe. E eu peço aos irmãos também, ore pela vida do pastor Jomar, não é? Para que Deus continue abençoando a vida dele. Eu agradeço também, pastor, pela sua disponibilidade, muito nos ajudou nesta manhã de sábado, tá bom? E que realmente Deus conceda tudo aquilo que o Senhor precisa e necessita aí para fazer a obra de Deus, tá bom? O pastor, peça para o irmão Joshua dar as considerações finais, ao senhor dê a sua, as minhas eu já dei, nós vamos estar encerrando. Muito bem. Hermano Joshua, que você pueda dar suas considerações finais e depois vou estar falando eu. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de ser de bendición a mis hermanos de Brasil. Pues aprendí las palabras que aprendí con Chimocho. Amém. Entonces también con David Johnson. Me enseñó un par de palabras en portugués. Entonces espero algún día poder ir a Brasil y conocerles en persona. Amém. Que bueno. Para mim também foi um privilégio, pastor, poder compartilhar com você, conhecê-lo. Igual me gostaria de ter seu contato para estreicharmos aí nossos relacionamentos e quizá um dia venir conhecer a Chile, a obra acá também. Usted está en Chile, wow. Sim, está em Chile. E ele agradece, né, pastor, agradece pela oportunidade, pelo tempo também, e agradece Timóteo por ensinar aí algumas palavras, a David também, que pôde compartilhar um pouco algumas palavras em português. E eu quero agradecer aos irmãos, né, pela oportunidade de poder estar aqui como um meio, né, um instrumento para ajudar um pouco. E agradeço a todos. É bom ver os irmãos conectados. A irmã Dalete também, né, a gente tem orado muito pela família, né, pelo Timóteo, né, e por todos eles. E apesar de estarmos distantes, mas eu quero agradecer a oportunidade também, irmão Rubiano, de poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar, e sempre que precisar, estamos à disposição aí para poder ajudar também a esse trabalho, tá bom? Amém, Muitas graças, pastor Joshua. Deus te bendiga, sua vida, seu ministério. Seria bueno aí, depois compartilhamos contato aí, quizá poder conhecer um pouco mais de sua vida, seu ministério. Não sei se o irmão está como missioneiro allá, em seu trabalho, mas igual me gostaria suas informações para quizá
poder ajudá-lo, quizá futuramente, a apoiá-lo aí financeiramente, quizá a obra que o irmão pensa empezar futuramente. Tá? Muchas gracias. Um abraço. Pastor, eu posso fazer o seguinte, eu posso compartilhar o contato dele com o senhor, tá? Aí o senhor entra em contato com ele, conversa, tá? Vai ser uma grande bênção aí. Mais uma vez, Joshua, muito obrigado. E logo, logo eu entro em contato com você de novo e a gente vamos marcar uma outra live aí, tá bom? Tá bem. Logo, logo vai contactá-lo aí, para que possa fazer outra live. Sí, sí, sí. Dios les bendiga. Muchas gracias. Okay. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.